Dá um bom dia para a gente começar, então. Boa tarde. Ele está tão concentrado que ele nem vê o que eu estou fazendo. Ó. Não sei nem quem está me abraçando aqui. Ele está só pensando. TFD. Vai chamar para mim. Passagem, estadia, doação. Então tá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Chegou o momento que vocês estavam mais esperando, né? Que é me ver passar vergonha aqui na frente. Eu sei disso. Mas tudo bem. A gente vai ter agora um momento muito legal. Eu sei que vocês estavam esperando também. Que é uma sessão de perguntas e respostas, né? Eu sei que vocês querem perguntar um monte de coisa. Se deixar, vocês ficam aqui a tarde inteira, a noite inteira. Até amanhã. E a gente só tem 45 minutos para esse bloco. Então, né? Vamos tentar respeitar. Eu quero chamar, então, pessoas aí que a gente nunca nem tinha visto, né? Desconhecidas, para compor a mesa, que é a doutora Carmen e o doutor Cássius. E avisa, por favor, que a Daniela Piloneto também vai estar para responder uma pergunta. A Dani também está? A Dani Piloneto está por aí também. Aqui, ó. Chega aí, Dani. Me casa, sua casa. Ó, vocês fizeram de propósito, né? Essa mesa aqui é dos mais queridões, né? Por isso vocês me chamaram para fazer, né? Só tem os queridos aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos... A minha proposta é que a gente faça inscrições, talvez um bloco de 2, 3 perguntas, a gente passa para eles, e vamos tentando respeitar o período. Pode ser? O período dos nossos 45 minutos que nós temos. Olha só, a gente pode, até para poder facilitar para vocês, a gente pode falar de coisas que são relacionadas ao antes do transplante, pode falar de coisas relacionadas ao durante o transplante e pode falar de coisas relacionadas depois do transplante. Antes do transplante, a gente pode ter algumas perguntas relacionadas ao diagnóstico, né, que é uma coisa bem importante, quanto eu vi que tinha bastante coisa, mas o legal mesmo é se a gente pudesse fazer algumas perguntas um pouco mais gerais, porque, às vezes, a gente quer discutir algum caso muito específico, e esse caso pode, talvez, não ajudar todo mundo, e, às vezes, a gente não consegue aqui, em 1, 2 minutos, responder da maneira como a pessoa possa entender. Então, eu acho que, nesse sentido, assim, eu, o Cássio e a Dani, nós estamos aqui para dizer assim, puxa, doutora, que não deu tempo da gente discutir sobre, sei lá, hormônio disso, ou aqui, qualquer coisa. A gente só tem um tempinho. Na verdade, Rafa, a gente vai fazer até só uma meia horinha, porque a gente quer... menos ainda? Para a gente poder dar a palavra aí, para ter mais tempo para a sessão da Eunice e da Cristina. Tranquilo, maravilha. Já que a gente fica falando o tempo inteiro, a gente, no intervalo, no café, dormindo, né? Aí a gente pode fazer isso com vocês. Vamos começar, então? Vocês vão sentar? Começar. Como que vocês vão... Que daí eu levo lá, o povo pergunta. Acho que a gente fica mais confortável assim. Quem quer começar? Vamos lá. Perguntas. Ninguém quer fazer pergunta? Lia. Nossa presida. Passou na Globo hoje. Tá chique. Doutor Cássius, a gente sabe, é sabido de todos que depois da fase adulta a gente pode desenvolver o câncer bucal, como já foi explanado bastante durante o evento. Tem algum tratamento específico, algum avanço na medicina, que você possa estar nos passando essas informações? Só um pouquinho que eu vou fazer a tradução simultânea. Dr. Cássius, the book is on the table, cancer bucal. Bucal cancer. Respondo em inglês? Ou... É muito chique estar num evento desse, né? Assim. Helena, sua pergunta é muito importante, obrigado por ela. Né? Você pergunta se tem novidades e o que pode fazer na vida adulta. Assim, quando eu comecei lá no HC, 20 anos atrás, não tinha uma coisa muito diferente no HC, que era a presença de vocês como um grupo. Então, eu olhava colegas que trabalhavam com transplante e boca também em outros lugares do mundo e do Brasil, e não tinha paciente de anemia de Fanconi. Né? Então, a primeira coisa que a gente viu era assim, tinha uma mucosite oral
que quem transplantou aqui sabe o que é que mesmo que vocês usem um condicionamento mais brando, né, ele era muito maior. Então, eu estava estudando a mucosite oral. E lá, os números de vocês eram completamente diferentes dos outros pacientes, né? Então, eram aquelas mucosites mais demoradas, né? Mais dolorosas. Mesmo que vocês usassem condicionamentos como o HC, né? Mestre em fazer aqui, de dosagem menor, né? Com drogas que não eram tão agressivas para a boca. E depois, o que a gente foi vendo foi justamente essa questão da maneira como, ao longo do tempo, aquelas coisas brancas que aparecem em todos os pacientes depois de um transplante halogênico, né, aparentado, não aparentado, aparece lá na leucemia aguda, aparece nas outras doenças também, né, e que a gente identificava como doença do enxerto contra-hospedeiro, mesmo que ela não precisasse usar bochecho ou usar mais medicamento, que elas persistiam e que elas iam ficando com um aspecto diferente ao longo do tempo, né? Então, num primeiro momento, a gente percebeu que havia essa propensão maior, não é só para a boca, né, mas é muito interessante que na anemia de Fanconi isso chama muito a atenção dos especialistas de boca. E aí, ao longo do tempo, a coisa principal que a gente aprendeu é que, por causa dessa sensibilidade ao condicionamento, à químio, à rádio, né, em vocês é mais importante contar com a descoberta de uma lesão menor e a descoberta dessa lesão menor ficar limitada ao tratamento cirúrgico. Então, essa é a angústia nossa, a gente chegar antes que alguém lá das equipes da oncologia digam assim, puxa, está grande, precisa de quimio ou rádio, porque isso, no caso de vocês, é um complicador. Então, o que é o sucesso hoje, né? O sucesso contemporâneo a gente não consegue evitar a doença. A gente consegue diminuir o risco se vocês não se expuserem a fatores que, nos pacientes que não têm anemia de Fanconi, também são fatores de risco. Então, em vocês é mais preocupante quando há álcool, quando há fumo, né? Quando há algum outro fator de exposição solar para as lesões de lábio, né? Esses são os 3 grandes fatores do câncer de boca nos pacientes sem Fanconi, né? Então, quando a gente retira isso, a questão atual, né, o nosso sucesso hoje é pegar coisas pequenas, tá? Então, não existe nada que a gente possa dar para vocês hoje que claramente diga assim, não, a gente vai inverter a progressão disso. Tem coisas em estudo, claro, mas todas elas ainda geram para a gente grande incerteza de usar geralmente na clínica. Você mesmo experimentou um pouquinho, né? A gente tentou com você usar aquele medicamento de diabetes, né? Um hipoglicemiante oral, como a gente chama, glifage, outros medicamentos do gênero. Você também experimentou alguns efeitos colaterais com ele. Foi uma coisa muito, né, de teste, de disponibilidade sua de querer fazer. A gente tem alguns resultados iniciais nos pacientes sem Fanconi, que são interessantes, mas ainda geram um nível de insegurança se a gente pode usar isso de uma maneira geral. Então, seria irresponsável dizer assim, olha, para vocês, agora todo mundo vai entrar, né, numa medicação dessa e vamos ver o que dá, né? Então, isso a gente ainda não pode fazer. Eu acho que nós vamos experimentar avanços muito importantes nos próximos anos, mas nós precisamos ter o pé no chão de que ainda o que a gente tem disponível hoje é ver vocês com frequência. E eu adoro isso, francamente, porque é um prazer para mim, né? Mas a gente se preocupa quando vê alguém aqui que faz 4 anos que a gente não tinha visto, né? E a gente se preocupa também quando esses 4 anos não tiveram um outro colega em outro lugar, né, que esteja acompanhando, porque isso tem dado também certo para nós, né? A gente tem colegas no Brasil inteiro que têm condição de acompanhar vocês, em todas as regiões do país, nas grandes cidades e em boas cidades do interior também, a gente tem ótimos especialistas em lesões orais. Eles precisam também aprender um pouquinho mais sobre a questão do Fanconi, porque, no primeiro momento, vocês experimentaram isso a vida inteira. Vocês vão no especialista que está fora do HC aqui, é uma loucura, porque a pessoa, primeiro, ela precisa aprender sobre aquela condição,
né? Mesmo que ela seja um especialista de cabeça e pescoço, endócrino, oftalmo, né? Quando vocês dizem o que vocês passaram, o que vocês trazem de experiência, esse profissional ele vai ter que fazer uma curva de aprendizado. Então, vocês têm que ter muita paciência também com as equipes de saúde, né? Porque vocês trazem para nós um desafio totalmente novo. E estes colegas espalhados pelo país têm nos ajudado muito. Vários de vocês vêm, colegas nossos, né, que a gente pôde mandar as fotos de vocês, mandar a história clínica. Alguns aqui até usaram um aparelho, né, estavam em outra cidade, o colega perguntou, poxa, posso fazer o uso do aparelho? E a gente pensou, fez planejado, fez com cuidado, né? Então, o que nós temos para o momento é isso, né? As pesquisas continuam, a gente precisa de mais financiamento para elas, a gente precisa desburocratizar assim, esses processos de pesquisa, mas eu imagino que há uma geração de adultos aqui já se beneficiando de um conhecimento bem importante do que a gente pode fazer cedo. Tá? Eu vou completar, Eliana, porque o que acontece? Então, todo mundo aqui, né, a gente está tentando, então, fazer a tradução desse livro que tem da FAF. Então, você tem aí o guideline, que é o que a gente está tentando fazer a tradução em português. Nesse livro, vocês vão ver que tem vários capítulos, né? Então, aqui, quando tem, só imagina, tem 3 capítulos só sobre câncer. Então, esses capítulos são importantes, por quê? Porque a gente pode traduzir essas coisas. Muitas vezes a gente vai precisar adaptar para a nossa realidade, mas estão aqui as complicações endocrinológicas, as complicações gastrointestinais. Isso que o Cassius falou é essencial. Vocês têm que ter paciência de ensinar para o médico de vocês, não achar que ele tem que saber. É uma doença rara, alguns médicos vão passar a vida inteira sem nunca ver um único paciente com anemia de Fanconi. Vocês veem aqui e vocês acham que todo mundo tem que conhecer a anemia de Fanconi. Não, ela é uma doença rara, né? E quando o Cassius falou também dessa parte, por quê? Porque a gente tem que focar na prevenção. Agora, alguém teve o diagnóstico do câncer, é igual à morte? Não. Né? Então, assim, claro que, às vezes, mesmo fazendo tudo direitinho, você pode ter o diagnóstico do câncer e precisar fazer algum tratamento. Então, o melhor tratamento, né, Cássio, é quando você não detecta, ou quando você detecta precoce, é retirar o máximo possível que você coloca. Alguns pacientes precisam, além disso, de um pouco de radioterapia. Muito importante que os pacientes que precisarem de radioterapia peçam encarecidamente para o médico, o radioterapeuta, falar com a gente. Eles não têm a noção de que vocês, às vezes, não conseguem receber toda a radioterapia que um outro paciente normal pode. Então, muitas vezes, acaba fazendo um pouquinho de ferida, acaba fazendo um pouquinho de coisa ruim. Quando precisa de quimioterapia, a gente precisaria lutar dentro do SUS para que não fosse uma quimioterapia convencional, ou seja, aquela que eles dão para todo paciente que tem tumor de cabeça e pescoço. Existem drogas especializadas que não são perfeitas de jeito nenhum, mas têm menos efeitos colaterais. O que eu acho é que vocês, como grupo, podem fazer essa rede que o Cassius falou. Então, por exemplo, o Cassius conhece um especialista em Belo Horizonte, que faz essa parte de uma boa avaliação oral. Vamos tentar batalhar para que vocês consigam, quem está na região de Minas Gerais, consiga ir para aquele especialista. A gente precisa achar isso em quase todas as regiões, em todas as regiões do país a gente precisaria. Em quase todos os estados a gente pode conseguir? Talvez não, mas a gente começa com uma rede de referência. O Mark falou que era isso, que a gente precisa, a Cristine também, que a gente precisa de uma referência, né, você viu que uma das coisas que o grupo alemão faz é colocar o paciente em contato com outro médico, ou com médicos especialistas. Vocês podiam fazer isso também. Doutora Carmen, doutor Cassius, Dani, Juliana, que está aqui também. Vocês conhecem alguém nessa região para a gente indicar para o paciente? Se vocês puderem sair daqui com essa mensagem pode salvar vidas. Né? Então, a gente precisa estar junto, porque a gente talvez... E se a gente não souber, né, Cassius? A gente vai perguntar para o amigo, do amigo, que o amigo pode ser que tenha um amigo que vá poder indicar. E é assim que a gente vai conquistando as pessoas para trabalhar nessa área. Não é da noite para o dia. E a Cristine falou, e o Mark também, que levou décadas
décadas para que as pessoas conseguissem fazer o que estão, chegar naquele lugar. So I'm just saying your names because I was telling that nothing is from one day to the other. That you and Mark and you, like as a group, you had many years, and that something that you said that was very important was that you could help to find specialists in certain areas that could help other patients as well. As a group, they should try to do this, talk to us, and then we talk to someone else, and then we find someone in that region. So this is a very important message that you all gave, and that it's not from one day to the other that the physician will understand that, will understand everything about FA, that we need to help physicians to understand more about FA, the dentists, the biologists, everyone. Então, mais ou menos nesse sentido. Porque eu falei o nome deles, né? Eles já levantaram a cara. I began to say Mark, Christine, and Oinik, and then like you guys stop doing it. What are they talking about me? Ok, então, deixa eu só... Deixa eu só levantar aqui. Eu ganhei uma cachaça ontem da Neuza e... Não bebam, Fancones. Tem uma pergunta... É uma cachaça da boa. Qual que é a pergunta, Alice? Fala no... A gente viu também que dá bastante alteração no fígado. Então, a ferritina. A gente está tendo alguns pacientes, sou uma delas também, com alterações aí no fígado, mas que acho que a ferritina está tão elevada que ele está precisando fazer sangrias. E ela está perguntando se dá para esclarecer um pouco dessa dúvida, se realmente é isso, se tem que buscar um tratamento. Então, você fala aqui, Christine, they were even, because they saw that they had to do the liver evaluation, so now they begin to see that many of them have this, and she's asking a question about some of the liver complications. So, very nice. Então, olha só, a função hepática, que a gente chama, ela é feita por alguns exames, né? Aquela tal que vocês já viram, as bilirrubinas, as transaminases, a fosfatase alcalina, vocês já viram isso quando vocês pediram os exames. A albumina também, e tem a ferritina. Tudo isso pode estar alterado quando você toma os andrógenos. Então, os andrógenos, principalmente, quem tomou oximetolona, quem tomou o danazol, quem tomou a oxidandrolona. Tudo isso pode alterar um pouquinho o fígado. Muitos Fancones, eles chegam para o transplante com os exames do fígado um pouquinho alterados, e todo mundo fica preocupado, porque a quimioterapia do transplante, ela realmente altera também já o fígado. Imagina, você já entra com o fígado alterado e pode manter. A própria Christine falou que tem muito estudo nisso. Várias vezes a gente detecta por que tem o problema. É porque está tomando andrógeno, é porque tomou muito sangue. E quando a gente toma o sangue vermelho, o que acontece? Ele acumula, tem todo o pacotinho de sangue vermelho, então, das hemácias, ele tem ferro dentro. O ferro não consegue ser liberado, ele não consegue ir embora. Vocês usam sangue para melhorar a hemoglobina, mas o ferro acumula dentro do fígado. E ele nunca sai, ele só acumula. Então, imagina, você passou, às vezes, anos recebendo transfusão. Fez o transplante, mais transfusão ainda. Aí você fica com aquele quantidade de ferro muito grande dentro do fígado. A melhor maneira pós-transplante de tirar o ferro é realmente com sangria. A gente, às vezes, tem um problema quando a criança é muito pequenininha. Isso é um pouco mais difícil de fazer, mas é possível. Então, essa é a melhor maneira de retirar o ferro do paciente. Quando a gente não consegue tirar com a sangria, aí a gente, às vezes, precisa usar alguns remédios. Esses remédios são bem conhecidos. Alguns têm um pouquinho de efeito colateral, mas, a maioria das vezes, eles conseguem resolver a situação. Mas, do mesmo jeito que levou anos acumulando aquele ferro, pode levar anos para você poder retirar o ferro também. Mas, muitas vezes, quando você não tem andrógeno, você não tem transfusão, você nunca tomou nada na vida, por que o meu fígado está um pouco alterado? Ninguém ainda sabe por quê. Por isso é que nós precisamos mais de estudo nessa área também, né? Mas o exame tem que ser feito anualmente,
fazer esses exames. E aí, quando a gente fizer a nossa cartilha, nós vamos colocar lá, bem bonitinho. Eu até tenho uma aula que eu dei nos Estados Unidos há pouco tempo, que eu falo sobre toda a parte da acompanhamento em longo prazo dos pacientes. E aí eu consegui, a gente coloca como que precisa fazer os exames anualmente, que tipo de exame precisa coletar todo ano. Uma coisa que também é bem comum acontecer é que a maioria que os pacientes com anemia de Fanconi vão envelhecendo, eles fazem uma coisa chamada síndrome metabólica, que está muito comum hoje em dia. Está comum porque a gente fica comendo porcaria, come muita gordura, e a gente acaba tendo, muitas vezes, o que a gente chama de uma obesidade bem aqui, só nessa região da barriga. Menos do McDonald's, né, doutora Carmen? Não McDonald's. mas assim, a gente Ok. pode... Madeiro, a ok gente também. pode comer besteira de vez em quando. O que a gente não pode comer besteira é todo dia, porque a gente vai acumulando isso daí. Então, para o paciente que fez transplante, e até mesmo para o que não fez, a gente precisa avaliar aquela parte do colesterol, dos triglicerídeos, a gente precisa fazer algumas avaliações que são regulares. Quem não está vindo para a consulta todo ano está perdendo a oportunidade de se ajudar, né? Porque passa pela boca, passa pela parte toda da avaliação do médico, e a gente pode, inclusive, orientar vocês. Não está vindo com a gente? Nem problema, nenhum problema. Vai com o seu médico da sua cidade, contanto que ele possa fazer os exames que vocês precisam. Então tá, pessoal, quem mais tem perguntas? Eu levo o microfone e vou lá no fundo. Eu sou o Liminha aqui do Silvio Santos. Eu gosto, gente. Tem que viver. Então, gente, eu gostaria de saber de vocês, médicos, não eu saber porque eu já sei, mas eu gostaria que as pessoas soubessem, aqui porque eu estou fazendo transmissão, os riscos e o que é a anemia de Fanconi, os riscos que nós, pacientes da anemia de Fanconi, corremos. Então, ela está fazendo uma live, tá? E nessa live que ela está fazendo, ela quer divulgar um pouco mais sobre a anemia de Fanconi. Então, está certíssimo. A anemia de Fanconi é uma doença muito rara, ela é herdada, né? Então, ela é uma doença que a gente chama de uma doença genética, porque ela acaba tendo esse probleminha nos genes. Muitos dos pacientes têm alterações no sangue, têm alterações congênitas, mas todos os pacientes têm um grande risco de desenvolver câncer. Então, é muito importante. Por isso que a gente está aqui, junto com a doutora Daniela Piloneto, que faz toda essa parte de diagnóstico. É bom a gente saber o que tem. A gente está aqui junto com o doutor Cássius, que faz toda uma parte de avaliação da cavidade oral. E a gente ainda tem a doutora Juliana, que está aqui, sentadinha aqui. Vem aqui, Juliana, também, que faz toda a parte da biópsia e da avaliação dos pacientes. Quando vocês fazem a biópsia, a doutora Juliana vai lá e consegue fazer as alterações disso daí também. Eu acho legal isso, sabe por quê? Porque atrás da gente, então tem aqui a doutora Carmen, né, que está aqui sempre falando com vocês. Meu Deus, não é atrás de mim, não. Do meu lado, tem não só essas pessoas que estão aqui aparecendo para vocês, mas tem muita gente trabalhando para que vocês possam ter o atendimento que vocês têm. E, às vezes, por exemplo, nós três vocês conhecem, mas vocês não conheciam a doutora Juliana, que fica, às vezes, no microscópio vendo as coisas. Né? Então, é bem bacana. Vamos lá, então, pessoal. Aí do fundo, eu vou lá. Aqui. O Paulão, esse aí é parceiro, hein? Paulão tem prioridade. Vai, Paulo. Vou voltar um pouquinho na ferritina. Uma vez que estava o ferro depositado, né, o valor lá baixou ou não baixou com a sangria. E se ela volta a aumentar, sem tomar transfusão, o que pode ser? Você tem toda a razão. E muitas vezes, sabe, Paulo, a gente não consegue... o número, que é o número da ferritina, ele é um número ele é um número muito grosseiro. Então, você fica nos altos e nos baixos da ferritina, e a gente fica muito fissurado mesmo num determinado número. Se esse número está acima de 1000, eu acho que a gente tem que continuar se preocupando, e não é por nada que vai acontecer agora.
Mas é por quê? Porque a gente não quer que nada aconteça no futuro. Então, é mais por isso mesmo. Não é que a gente ter alteração da ferritina vai causar alguma morte agora. Não. E o problema é como ela pode deixar o fígado da gente com o passar dos anos. Então, muita gente pode não... assim, às vezes, a gente tem muita dificuldade de medir a quantidade do ferro. E aí, a Eunice, nessa parte toda do ferro, na Alemanha, eles têm, às vezes, um jeito de fazer uma medida do ferro dentro do fígado. E isso é muito importante, porque no Brasil, aqui no SUS, a gente tem muita dificuldade de fazer até mesmo aquilo que a gente chama do T2 estrela, que é um tipo de uma ressonância que você faz para detectar o ferro. O governo não quer pagar, ou tem dificuldade para pagar. Todo o depósito, a gente fala muito do depósito do ferro no fígado, mas ele pode estar no coração, ele pode estar no pâncreas, e tudo isso faz com que você tenha complicações em longo prazo. Aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de complicações cardíacas. Então, seria bem interessante, já que nós estamos com o Marcelo aí traduzindo para a Eunice. Obrigada, Marcelo, nosso grande voluntário também, aí ajudando todo mundo. Muito obrigada para todos os voluntários, né, que estão aqui ajudando na recreação, ou como o Marcelo está fazendo aí, foi lá, vai poder ajudar a Eunice e a Cristine. Mas aí, para ver se a Eunice pode falar um pouquinho de como que na Alemanha eles fazem a detecção do excesso de ferro. A gente até ia participar de um projeto muito bacana para poder... eles darem a ressonância magnética para a gente, um programa para a gente poder utilizar para ver essa parte do ferro, e como que eles tratam o excesso de ferro na Alemanha, dos pacientes com anemia de Fanconi. It's difficult, é difícil. This is actually a very advanced question, a very new question. So detecting the iron in the liver and in other organs is important because sometimes the counts do not correlate nicely to the counts in the blood. Eu vou traduzindo devagar. I'm going to translate slowly. But ela disse que isso é muito difícil mesmo, é uma questão, ela disse que muito avançada, às vezes a gente não vai conseguir discutir aqui, né, tudo profundamente, mas porque os números nem sempre refletem os números do sangue, do sangue não refletem o que está acontecendo dentro do órgão. But for the time being, the clinical decision what to do is based on what we see in the blood. Mas que agora a decisão clínica do como agir ainda está se baseando na parte no valor que tem no sangue. But for the future, it will be very, very, very important to evaluate the iron levels in the organs because there are special biological processes that might explain why Fanconi patients have these elevated counts and also the endocrinological problems, and therefore it's important to collaborate on these. Então ela diz que por enquanto a gente só tem o valor da ferritina no sangue, então a gente não consegue agir de outra maneira, mas que no futuro vai ser muito importante fazer a análise do acúmulo do ferro em todos os outros órgãos, porque a gente vai poder começar a entender que às vezes a biologia da doença pode ser diferente, esse depósito de ferro pode ser diferente no paciente com anemia de Fanconi. É por isso que a gente precisa estudar mais os problemas do fígado também, né? Talvez fazer mais pesquisa nesse sentido. Mas é muito difícil, sabe, Paulo? A gente, às vezes, vê um valor no sangue, because Paulo was saying that, sometimes the ferritin levels come up and down, and then I was saying, sometimes we just have the value in the blood, and this is very difficult. So, falou a mesma coisa que eu falei, graças a Deus. Que todo valor, né? A gente realmente se preocupa quando os valores estão acima de 1000. Né? Esse aqui é o grande problema. Depois disso, tem muita flutuação, sabe? Então, é mais difícil saber, não ficar muito estressado com isso também. Eu tenho uma pergunta aqui da amiga internauta, que é a Carla, lá de Santa Catarina. Ela está ali, mas não quer falar, então eu vou ler para ela. Uma pessoa que tem a doença do enxerto aguda
faz o tratamento com o imunossupressor e, depois de um tempo, pode-se retirar esse medicamento, dependendo do caso. Na doença do enxerto crônica, também teria essa possibilidade de retirar essa medicação? Muito boa pergunta, tá? Muito boa. Parece pergunta de médico assim no congresso. Então, muito interessante, porque a doença do enxerto. Vocês sabiam que o transplante de medula é o único tipo de transplante em que vocês só tomam imunossupressor por um período de tempo? É aquela tal da ciclosporina e tudo. E olha que coisa mais linda, porque quando a gente faz o transplante de medula, o que a gente substitui não é só o órgão, a gente substitui o sistema imunológico. Então, é por isso que, depois que existe, o doador tolera o receptor, o que acontece? Você pode tirar a imunossupressão. Quando você faz um transplante de rim, um transplante de fígado, um transplante de coração, para o resto da vida, a pessoa toma um imunossupressor. Para o resto da vida, ele vai tomar ciclosporina. Por quê? Porque o sistema imunológico continua sendo dele, só aquele órgão que é do doador. Então, isso é muito interessante para a gente entender a doença do enxerto. Olha lá o nome, enxerto, que é o que está entrando, contra o hospedeiro, que são vocês. Vocês são o hospedeiro. Então, é uma doença que é das células do doador contra as células do paciente. Não é culpa do doador, não é nada. São as células que reagem. Aí ela pode ser da forma aguda, e quando ela é da forma aguda, a gente trata com corticoide, e muitas vezes e você pode ter a resolução, mas você pode ter a doença do enxerto crônica. Pode sair da imunossupressão? Pode. Mas na doença do enxerto contra o hospedeiro crônica, a retirada da imunossupressão é muito, muito mais lenta. Então, isso é muito importante, que o médico vai avaliar. Geralmente, a gente só tira totalmente a imunossupressão quando tem 3 meses, pelo menos, que a pessoa não tem nenhuma manifestação da doença do enxerto contra o hospedeiro. Se a gente, às vezes, tenta tirar mais rápido, a gente pode ter a volta da doença do enxerto. É claro que isso é caso a caso, né, gente? Porque, às vezes, você tem que tirar por causa de uma complicação ou outra, né? Peraí, que o Liminha leva aí. Quer falar? Fala aí, não dá nada, não. Estamos em casa. É tudo família. Eu tenho 2 vivências. Eu tenho um pré-transplante e um pós-transplante. E aqui eu pude ver que a gente precisa ter um acompanhamento com outras especialidades, além da hemato ali. E ali, com pré-transplante, tem um tempo para poder, não precisa ser aquele transplante de urgência, tem ainda aquele acompanhamento. Eu preciso ter algum indício para poder ir para essas especialidades, ou todos os fancones já vão diretamente para essas especialidades por ser fancone? Gente do céu, vocês estão fazendo pergunta muito legal. Vocês realmente escutaram e prestaram atenção nas aulas. Tá? Então, o pós-transplante, vamos falar primeiro do pré. Eu preciso passar por todas essas especialidades por conta de ser pós-transplante, ou tem que ter algum indício para poder ir para essas especialidades? Muito, muito, muito importante. Então, você pegou o fio da meada. Só um pouquinho, doutora Carmen. Tem mais uma pergunta ali, vai dar tempo de fazer, a gente encerra. E encerra Tá. aí, porque aí a gente tem a... Fechou, vocês não quiserem. coisa. Pois é, vou voltar a dormir lá. Vocês continuam aí. Então, você veja. Não pode abrir a boca, hein? Nós vamos dar um jeito nele, né? Então, olha só. No pré-transplante, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a cartilha do pré-transplante e a cartilha do pós, porque uma coisa é diferente da outra. Na cartilha do pré-transplante, o que a gente tem que ver é passar por... Se você não puder, porque não tem acesso, passar por todas as especialidades, você precisa fazer exames. O seu hematologista deveria fazer exames de todas as especialidades. Ele tem que fazer exame de fígado, fazer o exame do rim, fazer o exame do coração, fazer o exame da parte endocrinológica, ou seja, dos hormônios. Ele precisa fazer. Deu tudo ok, precisa passar? No melhor dos mundos, precisaria, mas vamos ser realistas. O melhor mesmo é fazer o exame e alguém poder ver se tem alteração. Se tiver alteração em qualquer um desses órgãos, não adianta, gente. Um especialista ainda é muito melhor do que, às vezes, só o hematologista, mas trabalhando junto. Né? Ele não pode ser um especialista lá longe que não quer nem saber do que é anemia de Fanconi.
Então, nesse sentido, a gente precisa, todas as especialidades, pelo menos, endocrinologia precisa fazer os exames endocrinológicos, os exames do fígado, os exames do rim, né, para a gente poder ver crescimento, o problema na tireoide, problema de diabetes. A gente precisa fazer isso daí tudo, né, crescimento, fertilidade, tudo. Puberdade, né? Olha só que importante. A parte toda do fígado e do rim, porque muitos de vocês têm rins únicos, tem rim diferente, tem rim com malformação. Isso pode afetar a parte sua renal. Muitas crianças têm alterações aí gastrointestinais, com problemas aí no estômago, no intestino, precisa acompanhar. Muitas crianças, as crianças que mais precisam, e até mesmo adulto, que precisam fazer uma ressonância magnética, seriam as crianças que têm a cabecinha um pouquinho menor. A gente chama de microcefalia. Ou as crianças, olha só, isso é bem importante, os pacientes ou crianças que têm deficiências de múltiplos hormônios. Então, por exemplo, quando você tem, junto com a deficiência da tireoide, você tem deficiência de outros hormônios, significa que, às vezes, o problema é naquele órgão bem bonito que a endocrinologista falou, que é a hipófise. Né? Então, você precisa saber, muitas vezes, o tamanho da sua hipófise. Isso só vê com a ressonância do crânio. Existem indícios que fazem você procurar? Tem, sim. Então, às vezes, você tem, muita malformação no rostinho, você tem a cabecinha pequenininha, tem que tentar fazer uma ressonância, né? Ou marcar, mesmo que seja demorado para conseguir, mas tem que fazer, para saber o que tem dentro do cérebro também. E assim você vai. Se a gente fizer a cartilha, nós vamos poder fazer uma boa orientação das pessoas também. E aqui, por exemplo, quando a gente vê o livro, no livro tem para paciente que está pré-transplante e para paciente que está pós-transplante. Quando o Marcos falou que a gente começou a fazer a tradução, muito importante, mas a tradução tem que ser correta, para não dar uma informação errada para as pessoas também. Tá? Então, é bem importante isso. No pós-transplante também, precisa passar por todas as coisas, porque o transplante aí é muito pior. Né? Uhum. Às vezes tem algumas alterações que eu fui descobrir no meu outro filho, que é pós, só depois do transplante, mas eu não sei se ele já tinha antes. Uhum. Porque eu sinto essa falta disso aí, até mesmo na minha cidade não tinha. É o primeiro da minha cidade, não tinha, hoje tem meus 2 filhos. E até mesmo depois que eu vim para cá, eu sinto essa falta de ser encaminhada para especialidades. Entendeu? Aí quando somente eu vou fazer outra especialidade, eu tenho que ter uma alteração ali que já foi pós-transplante. E às vezes pode ser tarde. Uhum. A gente tem lá, no HC, a gente tem essa liberdade, né, Cássio, de, pelo menos nessa parte toda de avaliação, que é uma coisa muito grave, que é o câncer, a gente consegue, detectou uma lesão, consegue que manda para o Cássio, né, ele, se for uma coisa grave, ele vai conseguir fazer algum encaixe. Né, se for uma coisa que, olha, ele diz assim, olha, isso aqui realmente pode voltar um pouquinho mais, ele também vai poder dizer isso. Eu não consigo, às vezes. Né? Então, por isso é que a gente precisa trabalhar junto também. Mas esse problema que a gente está tendo de acompanhamento das outras coisas que acontecem no Fanconi, ele só está existindo porque a gente, até mesmo os médicos, começaram a acreditar de maneira muito real que o Fanconi é uma doença sistêmica. Ela não envolve só a parte do sangue. Mas nem sempre todos os outros serviços de um hospital público vão andar na mesma rapidez que, muitas vezes, um setor, como o setor de transplante, tem interesse. E os médicos vão mudar. Né? Os médicos vão mudar dentro do HC, vão mudar dentro do lugar que vocês estão, porque, graças a Deus, vocês estão vivendo muito, e estão, às vezes, pegando os médicos mudando. É sempre um novo ensinamento para cada médico que está vindo. E a gente não pode desistir. Nós não podemos desistir de fazer as pessoas entenderem mais da doença. Cássio deve ter a mesma coisa com os dentistas, né? E mesmo assim da parte da biologia também. A gente pode ter muita gente que não está nem aí para essa parte do Fanconi. São maus médicos, maus dentistas, maus biólogos, bioquímicos, farmacêuticos?
Não. Eles só não têm interesse. E a gente tem que fazer com que eles tenham interesse na doença. Então, isso que você está tendo é o que eu acho que a maioria vive mesmo, né? Dá mais para fazer mais uma, a gente encerra. Eu acho que uma para a gente poder responder bem. Então tá. É a Vivi que já tinha feito a inscrição aqui. Você está fazendo live também? O Fabrício está aí? Eu vou pegar ele no próximo. Eu vou te pegar aí, cara. Eu vou te pegar no próximo, vou te trazer na marra, a força. Fica esperto. Vai, Vivi. Boa tarde. Eu gostaria de saber, assim, é meio que eu já sei a resposta, mas é bom perguntar. Se é possível controlar a ferritina através dos alimentos. Tiver alta, você procurar diminuir aqueles alimentos ricos em ferritina. Se é possível controlar. Não, no caso do Fanconi. Não o suficiente para você conseguir tirar a ferritina do corpo, tá? Então, porque o acúmulo do ferro é muito grande mesmo nessas situações. Então, não conseguimos mesmo assim. Sempre tem que ter uma alimentação saudável, tá? Mas isso, muitas vezes, mesmo tendo uma alimentação saudável, não é suficiente para fazer o controle da ferritina. Então tá, pessoal. A gente agradece aqui a presença dos doutores todos, a disponibilidade em responder as nossas questões, né? A gente vai desfazer agora a sessão para passar para a próxima etapa. Muito obrigado, uma salva de palmas. E só mais uma coisinha. Apesar que vocês não fizeram pergunta para a Dani agora, eu vi o tanto que eu tive que responder pergunta relacionada a essa parte genética aí depois, né? Ali antes, quando a gente começou. Então, o que a Dani falou é que ela está disponível para poder tirar dúvidas de vocês. Às vezes, ela não vai ter aqui o resultado de cabeça de cada família, mas ela pode procurar saber e ver o que ela consegue descobrir, e, às vezes, explicar para vocês o que está acontecendo. Porque aqui, às vezes, a gente não pode discutir os casos separados, que demoram muito mesmo. Ontem até eu tinha um último slide, mas a gente estava muito adiantado do horário, onde eu queria dizer para vocês, não levem suas dúvidas para a cama para ficar pensando nela enquanto a gente está aqui, e quem sabe pode responder alguma pergunta que vocês têm. Eu sou farmacêutica bioquímica, eu não sou médica. Eu respondo os questionamentos sobre os exames, né? Mas tem aqui a doutora Carmen, todos os demais médicos aí, a doutora Júlia, doutor Cassius na parte do odonto. E a gente, no que a gente puder sanar as dúvidas de vocês, nós estamos aqui para isso, tá bom? So, hello everyone. Precisa? Essa parte? Hello, everyone. Olá, pessoal. Yes, laughing is very good. Rir é muito bom. I'm really, really happy to be here back again. Sorry. I don't know if I translate him or you. I'm really, really happy to be back again. Ela está muito feliz de estar de volta aqui de novo. And I'm very proud and very honored to present you something that we developed, Christine and I, together with a lot of money from FAF. Estou muito orgulhosa de apresentar uma coisa que eu desenvolvi junto com Christine e financiado pelo FAF. And it is really, for us, Christina and me, a very deep wish in our hearts, not just to come and have a good time, but to leave you here, to leave something here for you. E para nós é muito importante, muito emocionante saber que estamos deixando aqui para vocês alguma coisa importante, alguma coisa que fica como um ensinamento. Now, we have 1 hour. Now, we have 1 hour. Nós temos 1 hora. You have to be alert, Cassius. Vocês têm que estar alertas. I do not want to miss time for translation.
Vou ficar esperto. Okay, so we will talk today power to you. Nós vamos falar hoje da força para vocês, o power to you. What can you do, and not what the physicians can do, what can you do for better oral care? O que vocês podem fazer, não os médicos, mas vocês podem fazer para ter uma melhor saúde bucal. It is important. It is not about I'm from Germany, you are in Brazil, blah blah blah. Não é porque eu estou na Alemanha, vocês estão no Brasil, a importância não é essa. It is working together, and we are a member of the FA Cancer Consortium, and this is newly built from FAF, dedicated especially not only to understand the biology, but also what can we really do for you practically. O importante é que nós estamos trabalhando num consórcio de vários participantes, tanto do ponto de vista da análise biológica, quanto da análise clínica, e colocar todos esses atores juntos, conjuntamente, para trabalhar. Okay, where in the body do you find Fanconi anemia? Sorry? Where in the body do you find Fanconi anemia? Onde no corpo, ela está fazendo uma pergunta para vocês, onde no corpo vocês encontram a anemia de Fanconi? So, hands up. Do you find Fanconi anemia in the blood? Então, yes or no? Who's for yes? Levantem a mão. Vocês acham a anemia de Fanconi no sangue? Hands up. Who's for yes? Levante a mão quem acha que sim. Huh? All hands up. Yes, Fanconi anemia you find in the blood. Todas as mãos para cima. A anemia de Fanconi se acha no sangue. Okay. Do you find Fanconi anemia in the skin? Vocês acham a anemia de Fanconi na pele? Yes, Sim. wonderful. Okay, now difficult question, very difficult. When you have had a bone marrow transplantation, do you find Fanconi anemia in the blood? Agora é uma pergunta difícil. Quando vocês fizeram o transplante de medula óssea, vocês tinham anemia de Fanconi no sangue? No. Depois. Desculpem. Dentista. Se depois que vocês fizeram o transplante de medula óssea, vocês tinham anemia de Fanconi, vocês encontram anemia de Fanconi no sangue? We practice a lot to make those jokes. Okay, so when you're transplanted, you don't find Fanconi anemia anymore in the blood. In the blood, you are cured. Então, quando você transplanta, você não tem mais anemia de Fanconi no sangue. Quando você transplanta, você está curado do sangue. So now the really special question. If you are transplanted, do you still find Fanconi anemia in the skin? Agora, pergunta importante. Quando vocês transplantam, vocês ainda acham anemia de Fanconi na pele? Super! Perfect! Super! Very good. Perfeito! This is important because don't forget that you have Fanconi anemia when you're transplanted. You just got rid of one very big problem. Essa é a coisa importante. Quando vocês transplantam, vocês se livram de um grande problema da anemia de Fanconi, que é o problema do sangue. Mas não as demais. Oops, sorry. Eu não quero ficar muito perto da caixa, porque vai dar microfonia daqui a pouco. Daqui a pouco vai dar um problema. Eu vou ficar ali no meio. Okay. Today we talk about cancer. Hoje nós falamos do câncer. And I like this picture and I don't like this picture. I like this picture and I don't like this picture. Eu gosto dessa figura e eu não gosto dessa figura. I like this picture because it explains exactly what's our problem when we have Fanconi. Eu gosto dessa figura porque ela explica exatamente qual é o nosso problema quando a gente tem Fanconi. I don't like it because it might frighten you. Eu não gosto porque ela pode deixar vocês com medo. But we need to be honest, otherwise we can't solve the problem. Mas a gente tem que ser honesto sobre o tipo de problema que a gente está enfrentando. Because the problem is, when you are old, meaning 20 years and older, porque o problema é que quando vocês envelhecem and you don't care about this elevated risk, e não se importam com esse risco elevado, your chance to die due to cancer is really, really high.
a chance de vocês virem a falecer por conta do câncer realmente aumenta muito. Yes, we don't want to talk about that. A gente não gosta mesmo de falar sobre isso. And yes, we are used to give responsibilities to physicians. Anika, And yes, we are used, I will try unfortunately, another place here. to Yeah. give responsibility to the physician. E a gente está sempre acostumado a deixar essa responsabilidade com os médicos e não conosco. But we need to open our eyes, Mas nós precisamos abrir os nossos olhos and we have to take the responsibility for ourselves. e nós precisamos ter essa responsabilidade por nós mesmos. In the past, it was only a hope, but now it's knowledge. Antigamente era só uma questão de esperança, mas hoje é uma questão de conhecimento. Cancer in the beginning is curable. O câncer no começo ele é curável. And I now want to stand up 3 patients, Marina, Luana, Daniela, Eliana, Letizia and Klinia. Please stand up. Eu quero que todos esses que eu citei o nome se levantem, por Please favor. stand up, the 6 of you. And please Marina, give a big applause to Eliana, those Luana. people because they are cancer survivors. You have them in your room. It's not only a dream, it's reality. Thank you. E eu quero que vocês deem um grande aplauso para esses pacientes, porque eles são sobreviventes do câncer. So, from this on, we can go on. Yes, it's not only something to be frightened of, but we can do something. Então agora a gente pode seguir, não é uma coisa que a gente tenha que ter medo, mas é uma coisa que a gente pode fazer alguma coisa sobre. Today we learn everything what you need to know. Hoje a gente aprendeu tudo que vocês precisavam saber. At the end, you can take self-responsibility. E no final vocês podem tomar para si essa responsabilidade. And you become experts like Cassius and Juliana. E vocês podem se tornar experts como Cássio e Juliana. Okay, maybe they know a little bit more, but I mean like close. Talvez eles saibam um pouquinho mais, mas alguma coisa perto do que eles fazem. Okay, what means cancer prevention? O que significa a prevenção do câncer? Cancer prevention means we want to do everything that the cancer does not arise. A prevenção do câncer significa fazer tudo que está ao nosso alcance para que o câncer não apareça. And for this we need to know, we have to have at least 4 things. E para isso a gente precisa de pelo menos 4 coisas. We need to be aware of the problem. Nós precisamos estar cientes do problema. We need to be proactive. Nós precisamos ser proativos. We need to be involved. Precisamos estar envolvidos. And we need to do things on a regular E basis. precisamos fazer as coisas com regularidade, com frequência. When I want to lose weight, Quando eu quero perder peso, it's not enough that I just don't eat one day or nothing. não adianta eu parar de comer um dia só. I have to practice each day. Eu tenho que praticar todo dia, diminuir I a maybe quantidade have que eu to como. reduce each day a little bit of the amount what I'm eating. O que eu preciso é diminuir um pouquinho do que eu como todos os dias. So everything in life that really makes a change needs to be on a regular base. Então, tudo na vida que precisa de uma grande mudança precisa ser feito com regularidade e não de uma maneira única no tempo. It needs to become my life. Precisa se tornar a nossa vida. So, important for you to know when we talk about cancer, Então, o que é importante para vocês saberem quando a gente fala do câncer, we do not talk about that you get cancer all over the body. é importante que vocês saibam que o câncer, para a anemia de Fanconi, não acontece para o corpo todo, é uma propensão geral à ocorrência do câncer. There are special areas in the body, and we now talked a lot about them, where the cancer risk is really higher. Tem áreas específicas do corpo de vocês, aonde aí sim, realmente, o risco do câncer é mais elevado, e várias delas vocês discutiram aqui. And that's good to know, because then you can focus on things. E é bom saber disso, porque daí vocês podem focar nessas regiões, focar nessas prioridades. Are you ready for another difficult question? Vocês estão preparados para uma outra questão difícil, outra pergunta difícil? Okay, Yes. so where are these regions where the risk is higher for cancer? Quais são essas regiões onde o risco para vocês é maior para o câncer? Just shout out. Só dizer qual é essa área. Ou Ja, boca. boca, que outras? Boca, yeah.
Ja? Tak. Can you translate? Skin, mouth. Yes. Alguma mais? Stomach, Mom. breast, neck. I heard neck here. Throat, Wonderful. Gynecological area, anus, penis, vulva, and one is missing. Throat, someone Yeah. said. And the esophagus. Perfect. Ela está Ok. dizendo que também a garganta, a faringe, a laringe, o início do esôfago também são áreas bem importantes, além da área anogenital. Pênis, vagina, vulva e ânus. So the throat is like this here. A garganta é essa parte aqui embaixo, do início do pescoço. Né? And the esophagus is the thing that comes after the when you swallow things. E essa parte eu não vou conseguir traduzir, kind of. Mas o esôfago é a parte de baixo, que é o tubo que vai ligar a garganta com o seu estômago. The older you are, the higher is the risk. So that is something that Christine said. When you have a young child, focus on the hematological aspects. Don't get crazy and nervous about cancer when you don't have the typical Fanconi anemia gene. A idade continua sendo a questão mais importante. Então, quanto mais velho, esse risco vai crescendo. Se você tem ainda um paciente, um filho, um familiar com anemia de Fanconi, ele é criança, foque na questão hematológica primeiro, nas questões do sangue primeiro. As outras você vai se preocupar mais tarde, quando mais velho. In this meeting, we saw 67 Fanconi anemia patients. Nessa edição do Encontro de Fanconi, nós vimos 67 pacientes. And the average age is 21 years. E a idade média é 21 anos. This is really good, Isso é muito bom, but it also means you have to listen careful. mas também significa que vocês têm que escutar com muita atenção. Because normally these cancers are good to cure, but only if you don't have Fanconi anemia. Porque esses cânceres normalmente são relativamente fáceis de curar, mas são mais difíceis quando você tem a anemia de Fanconi. In simple words, the standard treatments that you give for these type of cancers will not work for you. They will kill you. Então, normalmente, o tratamento se faz para esses tipos de cânceres. Quando você não tem anemia de Fanconi, eles podem ser piores para você do que são no tratamento daqueles indivíduos que não têm anemia de Fanconi. And Cassius, thank you for translating and not converting. Obrigado por traduzir, Cassius, e não adaptar, e não... Because words are very important. Porque as palavras são muito importantes. Okay, and because we want to learn today what we can do that all these problems do not arise. E porque hoje a gente quer aprender e conversar com vocês sobre tudo que a gente pode fazer para esse problema não acontecer. Now, I need 7 people on stage. Eu preciso de 7 pessoas aqui na frente. 7 people. Yep. Come on. 7. Patients? Do they need to be patients? No. No. Perfect. We have 7. Wow. 1 man. Wonderful. Thank you. Applause for you. Aplauso para o Andrew, porque pelo menos veio um menino. So, each one of you gets now a piece of paper. Don't show it to the others. Cada de vocês pega um pedaço de papel e não And mostra. don't take a look. E ninguém mostra para o outro. Don't look. So now you will learn something. I love these pictures.
because I made them by my own. Agora vocês vão aprender uma coisa que eu adoro essas figuras, porque fui eu mesmo que fiz. No, I love these pictures because they explain you how cancer arises. Eu adoro essas figuras porque elas explicam como que o câncer aparece. It is very difficult, we think, but it's not. It's easy to understand. Parece no primeiro momento que vai ser muito difícil de entender, mas na verdade não é. Vocês vão compreender facilmente. So you come with me. Você vem comigo. You are the beginning. Você é o começo. Please turn around your paper. Pode virar o seu papel, Andrew. And you can go around to show the people this picture. E você caminha em volta mostrando para as pessoas essa figura, essa So imagem. you see some cells. Vocês vão ver algumas células, como está aqui no slide, na tela. All of them look nicely the same. E todas elas são muito parecidas. Os desenhos dessas células são quadradinhas, são bem similares, são simétricos. And these cells are sitting on something green. E as células estão sentadinhas numa linha verde. This is the so-called basement membrane. E a gente chama isso de membrana da base, membrana basal. And this is actually a barrier. E isso é uma barreira. And this barrier is really important in the daily life. E essa barreira é muito importante no dia a dia. Because on this barrier there are very many important cells sitting. Porque nessa barreira tem células muito importantes que estão encostadas. And they produce the whole mucosa. E são elas, na parte de baixo, junto da membrana, que produzem toda a mucosa. They need only 3 days from the bottom to the top. Only 3 days. Elas só precisam de 3 dias para sair da base e produzir as células de toda a mucosa. I really love biology. Eu amo a biologia. It is sometimes difficult to understand and at the same time so beautiful. Às vezes é tão difícil de entender, mas ao mesmo tempo ela é tão bonita. And everything happens without thinking about that. E tudo acontece, Without thinking about that. It just happens normally. E tudo isso acontece normalmente sem a gente nem precisar pensar no que está acontecendo. That's really wonderful. Isso é maravilhoso. Okay. But in life things can change. Mas na vida as coisas podem mudar. So please go around and show the people what can change. Agora, por favor, ande ao redor e mostre como é que as mudanças vão acontecendo. If you look carefully, you see a little blue cell there. Se vocês olharem no detalhe ali, vocês vão ver que no fundo, perto da membraninha verde, apareceu uma célula, um quadradinho que agora é um pouco azul. And this happens in all of us. E isso acontece em todos nós. In me, in Cassius, Em mim, no Cássius, in you, in every one of us. em vocês, em todos nós. Actually, it is really good that the body is able to get rid of these cells. Então, é muito interessante que o nosso corpo, apesar dessas transformações ocorrerem em todo momento, ele é capaz de eliminar essa célula que está um pouco diferente. Sometimes the other cells say they are next to the blue cell, you are crazy, go away. Algumas dessas células normais que estão do lado viram para essa célula azul e dizem assim: "Ih, você é meio estranho, sai daí." And sometimes it's the immune system that says this cell does not look normal, let's kill this cell. E às vezes não são as células vizinhas, é o nosso sistema imune que olha para essa célula e diz assim: sai daí, você não pode ficar aí, você não está normal. So there's a constant back and forth between the two of them. O tempo todo esses processos estão acontecendo dessa maneira, com pequenas alterações que o nosso corpo normal é capaz de And controlar. this is really normal. E isso é bem normal. But sometimes these cells are not cured, killed, then they grow faster. Mas algumas vezes esse sistema de vigilância que a gente tem dos vizinhos e do nosso sistema imune, ele não consegue dar conta desse processo e essas células alteradas que estão ali em azul começam a crescer mais rápido. So you see here there's already many blue cells. Agora vocês veem nessa figura que está circulando aí no slide que aparecem um monte de células azuis.
And mostly, looking from the outside, you don't see a difference. E na maior parte das vezes, se você está olhando de fora, num exame, por exemplo, você não consegue enxergar essa diferença. Ela é uma diferença que está ocorrendo dentro dos nossos tecidos, dentro da nossa mucosa. So from here to here, Então, daqui até aqui, the wonderful thing is the body can hear this as well. o mais importante é que nesta etapa que a gente está ilustrando, o corpo consegue entender também o que está And acontecendo. then we are back here again. E depois a gente volta para o começo do ciclo. That's really important to know. It's not always like dong, 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 dong. Então, isso que é importante saber. Nem sempre é um processo sequencial que perde o controle. O corpo consegue controlar essas etapas que vão acontecendo normalmente no dia a dia, enquanto estamos saudáveis. If I would be you, I would ask now one question. Se eu fosse vocês agora, eu ia fazer uma pergunta. Can I do something that it goes from here back to there? Eu posso fazer alguma coisa para reverter o processo, por exemplo, dessa fase onde eu tenho mais células azuis, de volta para aquela fase com menos células azuis? And the clear answer is yes. E a resposta é Yes, que eu it tenho. is in your hands, and it is exclusively in your hands. E isso está exclusivamente na mão de vocês. Vocês podem fazer essa etapa justamente de voltar um pouquinho na figura. We have already some ideas. Sorry. We have already some A ideas, gente já tem algumas ideias sobre isso, but we need to prove, mas nós precisamos provar. and therefore all of you have to fill out this questionnaire. E é por isso que vocês precisam ficar preenchendo esse monte de questionário. Not joking, but this is really, really, really important Eu não estou brincando, mas isso realmente é muito importante, because we observed already things. porque a gente já observou muitas coisas nesse processo. Not smoking, Não fumar, a happy life, uma vida feliz, a healthy way of eating, uma maneira saudável de escolher o que você come, enough sleep, dormir bem, and enough exercise exercícios físicos, seem to be the most important 5 things in life that you can do, that this goes back to normal. parecem ser as coisas do nosso estilo de vida mais importantes que permitem que esse processo fique limitado a essa condição e coisas que possam estar acontecendo estranhas voltem ao normal. We observed this in single Fanconi patients, Nós observamos isso nos pacientes com anemia de Fanconi, but we need to prove that this is true for every one of you. mas nós precisamos provar que isso realmente acontece em todos vocês. Okay, let's imagine there's someone not changing the life. What happens to those blue cells? Hey, they get Vamos a little imagi- bit more blue. Vamos imaginar que alguém não consegue fazer essas mudanças ou aderir a esse estilo de vida mais saudável e vamos ver o que ocorre então com a figura, né, com as células azuis, aonde esse processo de mudança ou de vida saudável não está agindo. And then from the outside, you can already see some changes. E agora, de fora, olhando para esse tecido, para essa mucosa, você consegue ver algumas alterações. Hey, the good thing is, E a boa coisa disso é, if you then realize you need to change se você agora your perce- life, se agora você percebe que você precisa mudar alguma coisa desse comportamento em prol de estilo de vida mais saudável, it really can go back again to here. ele ainda pode ser revertido, ainda pode voltar para os estágios mais normais lá do começo da figura. That's why I really love this picture. É por isso mesmo que eu adoro essas figuras. Okay, but let's imagine there's someone really saying, okay, I only go to the doctor when I see something and the doctor will take care, I do not need to do anything. Então vamos supor que alguém pensa assim, bom, eu não preciso me preocupar com isso, eu vou no médico, ou vou em outro profissional, e ele vai olhar o que está acontecendo de errado e ele dá um jeito. You know what happens? Sabe o que acontece? The doctor cannot help you. O médico não vai poder ajudar vocês. At the moment, there is no good treatment for those cells. Porque no momento não existe um tratamento para esta etapa da figura onde as células ficaram piores. One can cut them out, Alguém pode
fazer uma cirurgia para isso. One can laser them away. Alguém pode usar o laser ali em cima dessas lesões. But the most important would be you. Mas o mais importante seria o que você pode fazer. Because here you can't see, but in the picture over there, you can see that immune cells come. Aqui, talvez no slide vocês não vejam, mas na figura que está circulando, vocês vão notar que as células imunes estão chegando ali. And if you have a really potent immune system, E se você tiver um sistema imune forte e ainda competente para lutar, then maybe these changes can get a little bit better. talvez essas alterações nesta fase ainda possam ser controladas. In Fanconi anemia, Na anemia de Fanconi, isso é um pouco mais difícil. we are not so sure if this will work. We Nós need não- to study this. Nós não estamos seguros que esse processo seja tão eficaz. A gente ainda precisa aprender mais sobre isso. Okay, because this is a very important moment. Porque esse é um momento muito importante. If we don't change here, this will happen for sure, 100%. Se a gente não mudar os estilos de vida que estão sob nosso controle, mudar, essa outra etapa que está circulando aqui agora vai acontecer com certeza. You see, there are not any more blue cells. Vocês veem que não tem mais células azuis. There are some red cells. Agora a gente tem algumas células vermelhas no meio da figura. And these cells we call cancer cells. E essas são as células que a gente chama de células cancerosas. So what we have here, this is localized cancer. O que a gente está mostrando aqui é um exemplo de um tipo de câncer localizado. When you cut this out, Quando você corta isso, faz uma cirurgia disso, luckily you are still cured com sorte você está curado. because this green membrane, this basement membrane, this barrier, Porque aquela barreira que ela mostrou lá no começo, a membrana da base das células ainda está inteira. does not allow the cancer cells to go somewhere else. Ela não permite que a célula saia da superfície e invada o tecido mais profundo, as partes mais profundas. Because when we wait and wait, Mas quando a gente espera muito tempo, the cancer cells eat up this barrier, essas células do câncer conseguem comer, foi o que ela usou de termo, And conseguem then- romper essa barreira, and then the cancer cells can go into other parts of the body. e aí a célula do câncer consegue ir para outras partes do corpo. They make something what we call metastasis. E é isso que a gente chama de metástase, um termo que vocês conhecem. And to be honest, in Fanconi anemia, we think this cannot be cured. E para ser bem honesto com vocês, quando a gente fala de metástase ou dessa invasão na anemia de Fanconi, é possível que isso não tenha mais como curar. So, talking about what you see from the outside, Então, falando do que vocês conseguem ver de fora, these are normal cells. They look really normal. lá no começo com o Andrew, essas são as células normais, elas parecem perfeitamente saudáveis. When they start to change, you see from the outside, looking into your mouth, there is something going on. Olhando de fora, às vezes você consegue ver que tem alguma coisa acontecendo através do exame. And these you can't miss. E aqui, nessa etapa, onde as células azuis e vermelhas começam a aparecer e se intensificar, você não pode perder de ver mais. Eliani is really important here, Eliana é muito importante bem nesse ponto que está, because this is something that we call point of no return. porque esse é um ponto que a gente chama de ponto onde não tem mais volta. If you don't cure this, Se você não curar ali, then you will 100% get this, depois você, com 100% de chance, vai chegar nessa outra an etapa, invasive cancer. na fase invasiva do câncer. And actually, this is something that we do not want. Please go sit down. E isso é exatamente aquilo que a gente não quer. Então, senta aí, Letícia. A gente Thank não you. quer isso daí. Muito obrigado. So, today we do not talk again anymore about cancer, promised. Então, hoje, a gente não vai falar mais sobre câncer, não mais, eu prometo. We want to talk about these early steps. Nós queremos falar sobre essas etapas, sobre esses estágios iniciais. Here, you need a little bit support from these nice people like
Juliana and Cassius and the team. Aqui vocês vão precisar do apoio do pessoal profissional, doutora Carmen, Juliana, Cássio. But here you can do a lot for yourself. Mas aqui, antes do processo, vocês podem fazer sozinhos um monte de coisa por vocês mesmos. So now the next logical question would be, but what can I do? Então a próxima questão lógica é: o que eu posso fazer? I will show you now and give a big applause to our wonderful cells. Eu vou mostrar agora um grande aplauso para todas as nossas células. You can sit down. Por favor, podem sentar. So we are talking about what can you do. I will repeat a little bit from what Christina already said. You can go at least twice a year to the physician. Então eu vou falar um pouco sobre algo que a Cristine já falou hoje, mas So a that- gente pode fazer esse trabalho preventivo algumas vezes no ano. If you have nothing in your mouth, you must go at least twice. Se você não tiver nada na sua boca, você precisa ir pelo menos 2 vezes. If you have something, you have to go more often. Se você tiver alguma coisa, você deve ir mais frequentemente que 2 vezes. Because of these steps, you remember? Por causa de todos esses passos que eu tentei ilustrar aqui para vocês com as figuras. I forgot something. Eu esqueci uma coisa. So from here to here, Desde o começo até o final, nesse slide, from here to here, it takes years normally. leva anos para esse processo ocorrer. It does not come overnight. Ele não aconteceu de ontem, dessa noite passada para hoje. So you have time. Então vocês têm tempo, na verdade. But if you see something from the outside, Mas se você vê alguma coisa de fora, se você consegue enxergar alguma alteração, things can go faster, and therefore, if you see something, you have to be more frequent by the doctor. então se você detectou alguma coisa, se você viu alguma coisa, você tem que ir mais frequentemente ao profissional de saúde. But it's not only about the doctor, it's a synergistic effect. Não é só sobre o médico, os médicos, é um efeito sinérgico, como a gente chama. É uma It goes- colaboração entre todos. It goes within the two groups. Ele vai exatamente como o desenho do infinito. Let me use the infinite picture. The lying aid. So it is the physicians, but it's also you as individuals, as patients. Médicos, outros profissionais e pacientes juntos colaborando. It is 2 to 4 times a year to the physician, and once a month that you look into your mouth by yourself. 2 a 4 vezes ao ano, fazendo essa avaliação, e pelo menos uma vez por mês que você consiga olhar para dentro da sua boca com maior atenção. So, how do you do that? Então- Looking in the mouth. Então, como eu posso fazer isso? Olhar para dentro da minha boca. Is it possible to switch off these lights in the front? É possível apagar essas luzes aqui na frente? Okay. Is the sound up? Is the sound up? Sound on? Sound, yeah, sure. Sound on? Okay. Ah, ela está perguntando se o... Sim, Ok. mas se o som aí está... O som está funcionando? Tá. You are the first auditorium, Vocês são o primeiro auditório, a primeira audiência, a primeira plateia. a real premiere, I'm sorry. video premiere, Ah, é uma premiere, é a primeira apresentação desse vídeo, from a video that we would like to show you. de um vídeo que a gente quer mostrar para vocês. The video was made by and with Fanconi individuals. Thank you. Perfect. Esse vídeo foi feito por pacientes com anemia de Fanconi. And yes, let's watch it. Então vamos ver.
Presta atenção, é sobre o que acontece antes do câncer. Você pode ver mudanças na sua boca que podem aparecer antes mesmo do câncer. Eu vou te mandar uma foto. Parece nojento, mas eu já tive algo assim. Fui direto ao médico porque parecia muito estranho. Ele concordou e tirou uma amostra. Eu tive sorte, não era câncer. Então, você começa pela parte de cima da boca, primeiro naquela área vermelha. Depois vai para a amarela, para a azul e depois vá para a verde, nos dois lados. Em seguida, olha a parte de baixo da boca, entendeu? De novo, apenas a parte vermelha, depois a amarela e depois a azul. É muito fácil. E não pode esquecer da língua. Primeiro a parte de cima, olha até o fundo. Depois o lado direito e o lado esquerdo. E depois a parte de baixo. Então, abra sua boca. É melhor se você usar os dedos mindinhos. Primeiro na parte de cima, na área vermelha, ou seja, do lado de fora das gengivas, e não só junto aos dentes. Eu fiz isso errado no início. Dê a volta toda pela boca e puxe os seus lábios com os dedos o mais longe que puder. E veja se você tem manchas que pareçam diferentes do resto. Depois vá para a área amarela, por dentro, em volta de tudo. E depois para a área azul. Olhe para o céu da boca. Em seguida, as duas bochechas, que são a área verde. E depois a mesma coisa com a parte de baixo da boca, olhando a área vermelha, a amarela e a azul. Primeiro por fora e depois por dentro. E depois a área debaixo da língua. No final, olhe a língua. Coloque ela para fora o máximo que puder e olhe até o fundo, em direção à garganta na parte de cima. E depois o lado direito e o lado esquerdo. Ah, e não se esqueça da ponta da língua e também da parte de baixo da língua. É isso, acabou. Como assim manchas? Como é que eu vou saber se há manchas? Eu não sou médico. Quando eu olhar alguma coisa diferente na minha boca, eu vou pensar que é câncer. Olha, na foto que eu tirei da minha boca, também não parecia que estava tudo certo. Essa dúvida foi meu maior problema quando comecei a fazer autoexame. No site sobre a anemia de Fanconi, há fotos do que é e do que não é normal. Até pequenas manchas na boca podem ser algo importante, então você precisa estar atento. E você só vai notar essas diferenças quando você mesmo fizer esse autoexame na sua boca. Então, é examinar com atenção as áreas onde o câncer pode aparecer, para que você o descubra o quanto antes. As manchas, mesmo as de queimadura e de mordidas no lábio, devem sumir depois de umas 2 ou 3 semanas. Mas, se estiverem lá depois desse tempo, vá ao médico para verificar. Se você encontrar uma mancha, deve desenhá-la no mapa da boca que vem com as instruções para o autoexame. E tire uma foto da mancha. Veja depois de 2 semanas se ela desapareceu. Se não sumiu, vá ao médico.
Valeu, Daiane. Muito legal. Vou dar uma esforçada para fazer esse autoexame. É bem melhor eu mesmo examinar a boca sempre que der, para não dar chance pro câncer. Também vou falar isso pra galera que eu conheço. Aliás, já temos o aplicativo FAExam, F-A-E-X-A-M, que está em português para ajudar a fazer o autoexame. Isso é muito legal. As instruções e o mapa da boca estão lá para que você mesmo possa documentar todas as manchas que achar. Você pode adicionar suas fotos e salvá-las em um só lugar. E também pode exportar essas informações em um único PDF para o seu médico. Muito legal. Com certeza vou baixar o aplicativo. Valeu, Daiane. So, muito obrigado a Eduardo. Thank you, Eduardo. Thank you for being the voiceover. Muito obrigado. Ok. Eduardo, muito obrigado por emprestar sua voz aí ao aplicativo no personagem masculino, e a Daiane também pela disponibilidade. Infelizmente não deu para colocar a voz, mas porque ela tinha viajado, é isso, Marcos? É isso? Mas está aí o resultado da tradução da dublagem para o português. So, we have talked a lot about the FAExam app in the last few days, so I will show you a little bit what we have done despite the video. So we have done this PDF description, teaching material. You have had handout, right? So you can look in this paperwork. Então, Christine, let me translate it. Yes, of course. Sorry. Bom, a gente falou muito sobre o aplicativo e sobre os exames nesses últimos dias, e eu quero falar um pouquinho mais sobre alguns detalhes. Vocês receberam um PDF com um material instrucional sobre como fazer o exame. Then, as you just saw the video. E agora vocês viram o vídeo. And also we have a lexicon or a dictionary, which I told you before. This is still in translation process. Então a gente também tem um dicionário com palavras e termos que eu comentei com alguns de vocês e que a gente está em processo de tradução. And then the app. E o aplicativo, claro. Okay, so it's really important that you know that it's not only from our brains. So it was done with 80, 90 Fanconi adults from all over the world. Então é importante que vocês saibam que isso não saiu só da nossa cabeça, isso foi feito em conjunto com 89. 90. 18. 80. Yes, 80, 90 pacientes com anemia de Fanconi. Isso. Yeah, so people just like you, Fanconi adults, from Germany, from France, from Italy. Adultos com anemia de Fanconi da França, da Itália, da Alemanha. From Spain, from the US, from Canada. Da Espanha, do Canadá, dos Estados Unidos. From Africa. Da África. Worked and helped in this whole process. Nós ajudamos em todo esse processo. Because it was very, very important for us that we find something which fits 100% to you. Porque era muito importante para nós que a gente construísse alguma coisa que falasse, que fizesse sentido para cada um de vocês. So these web pages here you can look up. So here you can watch the videos, you can download the materials. O vídeo e todo esse material, ele pode ser baixado, ele pode ser assistido novamente desses dois sites que estão indicados aqui em vermelho. But also everything will have the possibility to reach over the app directly. Mas vocês também vão conseguir acessar essas informações direto de dentro do aplicativo, clicando nas áreas when you go específicas. down in the dictionary part. Quando você for lá na parte do dicionário que está no aplicativo.
Okay, Onika, what are we trying to show here? This is the app, but I'm really sure most of you know right now what we have done. Não, eu vou mostrar algumas telas de volta aqui, mas tenho certeza que vocês se lembram de várias instruções que fomos dando individualmente. So the complete process of documenting, describing, making a photo, and let you remind. Aqui está o processo completo de como descrever primeiro, depois tirar a foto e depois passar detalhes adicionais que vocês achem que seja importante. And then, of course, a congratulations that you're done. And after, sorry? Ah, então e ali os parabéns porque vocês terminaram o processo de descrever e fotografar a lesão. And when you do this quite a few times, they will show up more. Nós fizemos isso algumas vezes, mas vamos mostrar um pouquinho mais. Let you surprise yourself. Para vocês se surpreenderem. Okay, so yes, now we have trained the app with a lot of you. Nós treinamos o aplicativo com a maioria de vocês. And to save a little bit time, we did not mention one really important point. E para economizar um pouco de tempo de fazer o treinamento e mostrar o aplicativo para cada um de vocês, teve uma coisinha que a gente não mostrou. So everyone who has downloaded the app already, please do this now or later. You go down here to my. Então todo mundo que baixou o aplicativo, faça isso agora ou um pouquinho depois. Venha nessa parte aqui de baixo onde está escrito mais. Go to the profile. Ou ali no começo onde está o perfil. And put in your name. E coloquem daí o seu nome. As you have seen, the app produces a PDF which you can share, and we shared this a lot today and yesterday and the day before. Como vocês viram, tudo que vocês registram pode gerar um PDF, né, um arquivo eletrônico que vocês podem compartilhar com o profissional. And if you don't put a name inside, the PDF will be without a name. Só que se vocês não colocarem o nome, o PDF ele vai ficar sem esse nome. Okay, go on. So we talked about to whom could you share your documentation. So now, depending on where you live and where you are in treatment, but Cassius and his team with Juliana said it would be fine if you'd share your documentation on a regular basis with Cassius at whatever you should just say it. Bom, quando conversamos sobre isso, é claro que é preciso discutir para onde vocês querem mandar essas informações. Vocês podem compartilhar ela com qualquer integrante da equipe médica, mas se vocês desejarem, nós estamos à disposição para receber essas informações e poder ajudá-los sobre aonde melhor compartilhar. E um dos endereços que colocamos à disposição é o meu endereço pessoal, aqui falo Cassius, é meu endereço pessoal, que é o cassius@Universidade Federal do Paraná, ufpr.br. Because as Onika and all these wonderful cell models showed before, it's important to document on a regular basis that you will find the fitting step where you have to take action. Porque como a Eunice mostrou agora, com todos esses modelos de vocês que a gente utilizou aqui, o mais importante é que vocês consigam identificar todas as etapas que estavam descritas naquelas figuras e possam entender em que parte do processo vocês podem interferir. Just to add something to this app, so you have learned a lot, now you are, I hope, motivated to do this. And we were talking about what else could we do. You send the things to Cassius and his team. And what else could we do for you in your country right now? So we were. Então agora para manter vocês motivados e dar algumas informações adicionais, a gente quer mostrar um pouco mais do que vocês podem fazer eventualmente com o aplicativo para ter um resultado melhor. So usually the plan is that we connect via email or something like that with the patients directly. É claro que a gente pode conectar diretamente por e-mail ou por outras formas de comunicação. But till we're ready, till we can speak Portuguese quite good. Sorry. Until we are. Okay. Então, até o momento que a gente consiga falar português adequadamente, porque a gente ainda não fala. We have to find another solution. Nós temos que encontrar uma outra solução. So we have the idea that we maybe meet with you together, like let's say in 3 months.
Então, a gente tem uma ideia de que talvez a gente possa nos encontrar com vocês novamente, quem sabe, daqui a uns 3 meses. And Marcelo, he decided also to join, and he's ready for translation. E o Marcelo se colocou à disposição para se juntar a nós, Marcelo, filho da farmacêutica Daniela Piloneto, e nos ajudar nessas traduções. So we can meet up and talk about every question you have, every problem you have, everything which appears till then. Então, nós podemos nos reunir e conversar sobre todas as alterações que apareçam nesse intervalo de tempo, tirar suas dúvidas e conversar novamente. In a virtual Zoom meeting. Numa reunião virtual, online. Until then, you have done at least 3 documentations, everyone who comes. E até lá, a gente espera que vocês estejam motivados e tenham conseguido fazer pelo menos 3 documentações dessas que foram exemplificadas com o uso do aplicativo. Então, gerar pelo menos 3 PDFs desses que vocês viram como faz. So now we have end of January, end of February, end of March, end of April. Então, a nossa proposta é de que vocês façam, hoje estamos no fim de janeiro, então que vocês façam essa documentação no final de fevereiro, no final de março, no final de abril. Let's meet end of April and then meet together, okay? E daí nos encontramos no final de abril e podemos esclarecer, tirar dúvidas daqueles que puderem participar desse encontro virtual. Okay. Yes. No. Okay, we are close to the end. I would like to share with you one story at the very end, a story that reminds myself always how important this process is. Então, nós estamos chegando pertinho do fim e eu quero contar para vocês e lembrar de uma história que me lembra muito bem de como esse processo que a gente descreveu agora acontece. This is a very unusual case. É um caso muito incomum. We met a 12-year-old boy. Nós encontramos um menino de 12 anos de idade. He was transplanted. Ele era transplantado. He had some GVHD. Ele tinha um pouco de doença do enxerto contra-hospedeiro. And when we met him, he had this very little tiny lesion at the tongue. E nós encontramos aquela pequena área vermelha, aquela pequena lesão em cima da língua. The brush we took. A gente fez aquelas escovinhas que todos vocês fizeram. Showed some blue cells. Mostrou nas escovinhas que tinham algumas células daquelas azuis. And we said, "Oh, please take it out." E nós falamos, olha, melhor a gente tirar essa lesão. It was not cancer. Não era câncer. 1 year later, the mother sent us a picture. 1 ano depois, a mãe mandou uma outra foto. Oops. The lesion was still there, at twice the size. A lesão, nessa foto 1 ano depois, ainda estava lá, mas com o dobro do tamanho. 1 ano depois. It was taken out, but it came back again. Ela foi tirada de novo, mas ela voltou mais uma vez. We were not there, we could not take a brush. Nós não estávamos lá nesse momento, então a gente não pôde fazer o exame com essas escovinhas. Therefore, we said to the mother, daí nós dissemos para a mãe, please get a biopsy. Por favor, faça uma biópsia aí. It was what we call high-grade dysplasia. Era o que a gente chama no jargão profissional, na linguagem profissional, de uma displasia de alto grau. So something that we really want to take away from the patient. Que é uma coisa que a gente, quando recebe o diagnóstico, sempre quer tirar do paciente, remover. But the local doctor was not a Fanconi expert. Mas o médico dele no local não era alguém especializado ou que conhecia a anemia de Fanconi. And he said, the boy is 13 years of age, let's watch. O médico disse, esse menino tem 13 anos de idade, não vamos nos preocupar, vamos só observar. 1 year later, we saw the boy again. Aí, 1 ano depois disso, a gente viu o menino de novo. Oh. You see, from here to here, 2 years. Cancer does not come from one day to the other, it takes time. Então vejam, o câncer ele não aparece de uma hora para outra. Vejam que no detalhe, esse processo estava levando 2 anos e várias oportunidades de consulta e de avaliação
aconteceram nesse intervalo de tempo. A month before we saw the patient and took a brush, Um mês antes da gente ver o paciente de novo e fazer o exame com essas escovinhas, the doctor took a biopsy and said, I wait again. o médico acabou fazendo uma biópsia e decidiu, não, vamos esperar mais um pouco. We took a brush from the whole area. Fizemos o teste com a escova, com a citologia em toda essa região. The brush came back positive. There were cancer cells in. O exame mostrou que haviam células de câncer no exame da escovinha. And then the mother said, now, let's take the whole thing out, because it was this one, carcinoma in situ. E aí a mãe decidiu, não, a gente vai tirar mesmo porque estamos preocupados e as células do câncer estão ali. It was a little bit difficult for the mother to convince the physician to take it out. Foi difícil para essa mãe convencer o médico que ele realmente precisava tomar a decisão de tirar essa lesão. Because the boy was so young. Porque o menino era muito novo. But she insisted. She said, I want, because we have the positive result, that this thing goes out. Mas ela insistiu, eu quero que tire essa lesão com uma cirurgia, porque as células no exame das escovinhas deram positivo. The next picture that I will show you, be prepared, is a picture after surgery. Fiquem preparados, porque a figura que eu vou mostrar na sequência é uma figura depois da cirurgia. 1 month later, the tongue was like this. Um mês depois, a língua estava deste jeito. 4 semanas depois da cirurgia. What a relief! What a wonderful result! Que alívio, que resultado impressionante, maravilhoso. And you see, this was done in June 2018. E vejam, isso foi feito em junho de 2018. For those of you who can calculate in the head. Para aqueles de vocês que conseguem fazer boas contas na cabeça. I'm not good at that. Sorry? I'm not good at that. I'm not good at that. Ela está dizendo que ela não é boa nessas contas. So the boy is really and has a normal life, and this is what we want: early detection. Esse menino hoje se encontra muito bem e saudável, e é isso que a gente deseja. It's a really good story. I love this story. Fazer a detecção precoce. Essa é uma história que eu adoro, porque essa é a história do sucesso do tratamento, do sucesso do diagnóstico precoce. It shows so many things. Ele mostra muitas coisas para nós, ilustra muitas coisas para nós. It is how important documentation is. Está mostrando como é importante fazer as fotografias e manter um controle visual de como essas alterações vão ocorrendo. Because even my mother, and she has nothing to do with medicine. Porque essa mãe, por exemplo, também não tinha nenhum conhecimento claro sobre medicina. She can see that from here to here something is not going right. Mas era um conhecimento suficiente para perceber que alguma coisa não estava rolando legal ali naquelas alterações. So if you use the application, se vocês então usarem o aplicativo, if you document regularly, se vocês fizerem essas fotos, essas imagens regularmente, you can prove to the physician that there is something. Vocês podem provar para o profissional And then the physician needs to listen. Para o médico, para o dentista, que tem alguma coisa acontecendo, e aí sim ele pode tomar a decisão de fazer alguma coisa. And when you are early, it is really, really a good quality of life. E quando você consegue isso cedo, mesmo que ali você tenha um processo de câncer inicial, você consegue ter uma ótima vida e uma ótima chance de resolver isso com poucas sequelas. Okay, you have to do this regular. Você tem que fazer isso regular. Go to the physician, do it by yourself. Vá até o médico, faça você mesmo. And this is power to you. E isso é força para você. Power to you. So thank you. Any questions? Muito obrigado. Alguma dúvida, alguma questão?
questions. Eunice, eu gostaria de saber se o vídeo, principalmente, que foi mostrado, que está traduzido, se nós podemos ter acesso e disponibilizar aos nossos pacientes e também nas nossas redes sociais. Nika Helena wants to know if the video, the translated video is available where she can just show to other patients and to other people to get access. It's on YouTube, and you can have it you can find it very easily here on the iCare site. Eliana está no YouTube, pode divulgar, claro, e está disponível nesse endereço inicial que aparece aqui em cima, www.fanconi.de/iCare. There are two versions. Tem duas versões. The long version you just saw. A versão mais longa foi essa que a gente mostrou aqui para vocês do vídeo. With all the blah blah blah. Com mais blá blá blá. But we also have a short version. Tem uma versão curta também com menos blá blá blá. With only the inspection part. Com só a parte do exame intraoral. Sem aquele conversê todo que vocês viram ali. Yes, of course you can put in your social media. Distribute. Shout it out to the whole world, no matter. Elas estão reforçando se isso pode ser divulgado nas redes sociais, né? Então, a Eunice está dizendo que é importante, fiquem à vontade para divulgar e compartilhar esse material também nas suas redes sociais, nas redes de contato e, principalmente, aí eu acrescento, com aqueles tantos que vocês conhecem, que são seus amigos e que dessa vez não tiveram a oportunidade, não puderam por qualquer motivo estar aqui conosco dessa vez. And the same is true for the app. E a mesma coisa para o aplicativo. Então, se vocês quiserem, ajudem os outros pacientes a fazer o download, a utilizar, ajudem a instruí-los, exatamente como vocês viram no exemplo aqui, né, com a voz do Eduardo, justamente mostrando, né, uma conversa entre dois pacientes, onde um ajuda o outro a tomar as atitudes necessárias para poder fazer a documentação, então, das pequenas alterações. Mais perguntas? Or tired. Was this a boring lecture? Ela está dizendo, está todo mundo cansado, que essa foi uma apresentação muito chata. So we will distribute via the organization the video link for Zoom. Então a gente vai distribuir um link do Zoom, né, pela nossa organização. And then we invite everyone, and then you can just log in. You just click on the Zoom link, and then you are there. A gente manda esse convite, daí vocês clicando nesse convite entram nessa reunião feita pelo Zoom e todo mundo pode participar. Vocês conhecem esse aplicativo Zoom? É a mesma coisa, parecido com o Google Meet, parecido com... Né? But where the link goes, is there a WhatsApp group or something like that? It will go via the family organization. Ok, esse link vai ser encaminhado, então, pelo link dos canais de comunicação da organização da Associação Brasileira de Pacientes com Anemia de Fanconi. And for the ones who did not download yet or did not have the training, or others which have not been here and try to install the app? Para aqueles que, porventura, não conseguiram baixar o aplicativo ou não fizeram diretamente comigo o treinamento de como utilizá-lo, it's also very good possible to have contact to the support group and to ask Marcelo, so he knows really, really, really good the app right now. É possível vocês entrarem com o grupo em contato com o grupo de apoio ou com o Marcelo, que tem aprendeu e sabe como utilizar o aplicativo. And he can explain this perfect in really good understandable steps. Eles podem apresentar para vocês isso de uma maneira bem fácil, de que vocês possam realmente se engajar e utilizar esses recursos que foram colocados à disposição. Other questions? Outras perguntas? You know how to change your lives?
Vocês agora conseguem mudar as próprias vidas. There was a question? Otherwise, the 5 main things to do for a healthy lifestyle. The question. Você disse que tinha um grupo de WhatsApp que a gente pudesse participar. She's asking if is there Eliana e Marcos tem um grupo de WhatsApp que a associação tenha que possam participar? Nós já temos vários grupos lá, Anemia de Fanconi, o HC. Estamos formalizando a associação e vamos montar um outro grupo aí também para pacientes adultos, onde a gente vai disseminar informações. De imediato, onde você recomenda que um paciente entre para ter as informações mais instantâneas no momento? No WhatsApp, vocês falam? É? No associação e no HC. São os 2 WhatsApp que a gente está com o maior número de pacientes. I have a suggestion for you. Eu tenho uma sugestão para vocês. You now have a Fanconi Anemia support group. Agora vocês têm um grupo de apoio, uma associação de suporte aos pacientes com anemia de Fanconi. If you want all this wonderful information, please register with them. Se vocês... A gente está formalizando uma associação e a gente vai construir um site. Então, além dos grupos de WhatsApp, em breve, 2 meses, a gente vai estar com o site ativo e daí a gente vai reunir as informações. Mas até lá, a gente vai passar tudo nos grupos de WhatsApp e eu sugiro a vocês que entrem nesses grupos de WhatsApp antes mesmo do site estar pronto. Porque nos grupos de WhatsApp a gente dissemina muita coisa e em breve a gente vai ter o site também. E o que a Eunice falou aqui é que é muito importante ter o registro oficial e fundar realmente, oficialmente, a associação, como o Marcos está falando que vai fazer. Porque esse registro oficial é importantíssimo para que vocês sejam vistos e reconhecidos também. Então, isso vai ser muito importante, porque o grupo do WhatsApp é muito legal, é muito bom, mas ele ainda é informal. E o Marcos, aí, junto com a Eliane e o Rafael, estão realmente colocando essa associação no papel. E não é fácil fazer isso. Por isso é que, até agora, a gente ainda não tinha conseguido fazer. Precisava ter um grupo que levasse isso adiante, precisava de dinheiro também. Então, a FAF, nesse dinheiro que eles deram dinheiro para ajudar a gente a fazer aqui o encontro e também para fundar a associação. Por isso é que, logo depois do café, que vai ser o Café Colonial, todo mundo tem que estar aqui presente para poder discutir o futuro da associação, porque nós vamos discutir isso com o Marcos e com a Eliana, com o Rafael, né, que para a gente poder montar formalmente essa situação, para poder estar aqui, junto com todos esses grupos que estão. A nossa associação está aqui também. Ela está dizendo muito obrigada. Vamos dar uma... Deixa eu... Que nesse processo de aprendizado, eu também quero agradecer, Carmen, Eunice, a associação, na figura do Marcos, da Eliane, de todos vocês, pela oportunidade de estar aqui também colaborando. Quero lembrar um detalhe muito rapidamente. Vários de vocês já passaram por cuidados conosco ou por outros da nossa equipe, né? Lembrem-se que vocês têm muita informação sobre vocês, inclusive fotos, né, já feitas, de outras oportunidades, de outros momentos, outros exames de citologia, talvez já tenham feito até uma biópsia conosco, né? Então, Eunice demonstrou aqui muito claramente que esse diagnóstico ele é um processo. Não esperem que ele seja bater um olho e dizer para vocês alguma coisa. Às vezes, nós precisamos também, do nosso lado aqui como profissionais, de um tempo para ver como as coisas se comportam. Então, a nossa comparação entre imagens que nós tínhamos, ou uma imagem que chegou no mês passado e agora chega nesse, às vezes é também o que a gente precisa para tomar a decisão. Então, tenham um pouco de paciência conosco, se a gente, num determinado momento, receber uma foto de lesão de vocês e disser assim,
olha, agora eu não sei exatamente o que é isso, mas me dê uma outra imagem daqui a algum tempo para a gente poder tomar uma melhor decisão, se é algo para poder ver no local, viajar ou ainda por cima, fazer de repente mais uma foto daqui a algum tempo. Lembrem-se disso com as figuras que ela utilizou aqui. É um processo e não é da noite para o dia. O que não pode é ficar tanto tempo longe da gente. Tá bom? Pessoal, agora vai anunciar o café. Pessoal, agora anunciando que a gente fez uma pequena mudança do programa, a gente vai dar 1 hora para o Café Colonial, agora é 4h30, então a gente fica lá de 4h30 às 5h30 para o café, mas às 5h30 a gente está aqui de volta em ponto, por favor, e o Rafa vai dar um aviso aqui também. Não sei se tem alguma coisa para falar, doutor Cássio. Não, é que você me perguntou biópsia, né? Quanto tempo demoram esses resultados de exame. Eu perguntei para a Nica quanto tempo. Esse processo das amostras que vocês fizeram aqui, né? Essas amostras viajam até o laboratório lá na Alemanha, ele entra numa rotina de análise, ele leva um tempo, mas, é claro, os resultados que nos sinalizarem que nós devemos ver alguns de vocês mais rapidamente ou antes, eles serão informados assim que a Unic nos fornecer esses resultados. Aqueles que fizeram biópsia conosco dessa vez também fiquem tranquilos que são um número menor de pessoas, a gente entra em contato individualmente com vocês assim que a gente tiver uma resposta do laboratório, sem que vocês precisem ficar alarmados com nada disso. Vamos pensar que tudo isso está agora, né, no nosso controle, no nosso cuidado. É essa a ideia, tá bom? Então, tá. Eu recebi uma mensagem aqui. Oi, aqui é a mãe do Henrique. Ele está completando o ano hoje. Gostaria de umas palmas para ele. Se lascou. A Daiane também. Parabéns. Parabéns duplo, então. Vamos cantar parabéns aí. Puxa o parabéns. Aê! Em homenagem a vocês dois, eu vou pagar o Café Colonial ali para vocês agora, viu? Tá tudo pago.